E a primeira Jornada Médica Internacional deu start com a aula magna para alunos do curso de Medicina. Acompanhe agora. A URI Erechim recebeu alunos, médicos e convidados para a aula magna do curso de Medicina, que marca também o encerramento da programação relativa à pré-Jornada Médica Internacional, em homenagem à memória do Hospital Israelita Leonardo Cohen, do município de Quatro Irmãos, hoje memorial da imigração judaica naquela comunidade. É muito importante para a instituição estar presente, né? Nós estamos com o curso de medicina muito jovem, né? Recém formamos a primeira turma, mas ter esses médicos, né? A grande maioria de origem judaica, né? Participando aqui, trazendo a sua experiência e conversando hoje no Terno Almoço, muitos nascidos aqui em Quatro Irmãos, famílias de Quatro Irmãos, eu acho que é importante. Importante para a universidade também se fazer presente, né? Estamos apoiando aqui a pré-jornada, que trabalharam hoje de manhã e de tarde nos ambulatórios, nos cases, né? Casos com os alunos, professores, e agora à noite então a aula inaugural. E durante amanhã, né, estarão participando aí os nossos alunos também lá do grande congresso, né, que será realizado no 25 de julho. O que isso tudo representa para a universidade e também para o acadêmico que tem a oportunidade de ouvir grandes nomes da medicina? Eu acho que é uma experiência única, né? E não diria só para o curso de medicina, para a UNI, mas eu acho que para a nossa cidade também isso é muito importante, trazer um congresso internacional, com médicos que trabalham aqui no Brasil, fora do Brasil. Isso é muito importante. E também para os alunos, né, verificarem e poderem constatar que não tem limites, né? Porque esses médicos são de famílias aqui, de Quatro Irmãos, a grande maioria. Então, não tem limite a formação, o desenvolvimento, basta realmente querer e que pode se atingir o que se quiser ser, tanto no Brasil quanto no mundo. Tivemos a apresentação do grupo folclórico de Erechim, o grupo Jupem, com uma trajetória de 55 anos, e também do coro da URI, que abrilhantou a noite. Quem passar pelo Planalto com certeza, ao olhar para a mais bela natureza, a viver campos de mel de Guapiri, vai provar o mate da hospitalidade, vai levar no coração uma saudade e a vontade de voltar pro Erechim. O palestrante da noite foi o Dr. Josué Bacalchuk, com o tema Singularidade e o Futuro da Prática Médica. Formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialização em Psiquiatria e mestrado em Saúde Mental pela Universidade de Paris e doutorado em Psiquiatria e Psicologia Médica pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente, é professor convidado e orientador da Universidade Federal de São Paulo e revisor do periódico da Revista Brasileira de Psiquiatria, também na capital paulista. Nossa entrevista você acompanha a partir de agora. E nós estamos aqui na URI Campus de Erechim, participando da aula magna que dá abertura à primeira Jornada Médica Internacional. E está aqui conosco o Dr. Josué Bacalchuk, que é filho de Erechim, nasceu aqui na nossa terra. Muitas pessoas estão aqui hoje para prestigiar essa figura importante, que tem muitos amigos na cidade, e hoje falando de um tema super importante e atual para todos os acadêmicos que participaram, que é o uso da inteligência artificial na medicina. Doutor, obrigada por nos receber e obrigada por estar em Erechim. Eu acredito que é um momento importante para o senhor também, porque erechinense sempre gosta de voltar para sua terra natal. Obrigado, Sandra. Para mim é um momento especial por várias razões. O ano passado eu perdi meu pai
E é a primeira vez que eu volto para Erechim depois que eu perdi meu pai. Então essa cidade ela é cheia de memórias para mim e sempre é uma emoção estar aqui, rever minha família, meus amigos aqui da terra, que para mim é a minha terra. Também uma honra poder dar essa aula inaugural aqui no curso e falar um pouco sobre esse futuro, num momento em que a gente também está celebrando os 100 anos da imigração judaica aqui no Rio Grande do Sul, e que a gente está fazendo uma espécie de uma homenagem a Quatro Irmãos, que é uma cidade aqui nossa, né? Faz parte da gente, faz né? Parte. E com uma homenagem ao hospital lá de Quatro Irmãos, que foi um hospital, na época, moderno e com uma visão de futuro incrível, né? Então, isso tudo junto, para mim, faz dessa vinda a Erechim talvez algo mais especial do que as vindas anteriores aqui à minha terra natal. Pois é, doutora, e hoje o senhor está aqui falando de um tema que é nossa realidade em todas as áreas, que é a inteligência artificial. Na medicina já se fala em cirurgia robótica, já se fala em células modificadas, enfim, já se fala assim, em muita coisa, mas isso é só a pontinha do iceberg? Eu acredito assim, a gente às vezes fala de inteligência artificial com fascinação e com temor. Eu sou daqueles que, talvez de uma maneira um pouco romântica e um pouco ilusória, acredito que todas essas coisas, esses riscos que a gente teme, poderão ser de alguma maneira contornados e que a gente vai poder enfrentá-los. Mas eu acho que a gente tem uma oportunidade tremenda no futuro para melhorar a vida e o tratamento, a vida dos pacientes, o tratamento que a gente dá para os pacientes. E que já é uma realidade hoje, como você estava comentando, né, Sandra? Na verdade, a gente já usa a inteligência artificial hoje em várias atividades administrativas da vida do médico. A gente usa em cirurgia robótica, por exemplo. A gente usa nos exames como um auxiliar de fazer exames. A gente usa para prever que pacientes podem ter um quadro grave, que a gente chama septicemia, que são pacientes que têm uma infecção generalizada no hospital, em que pacientes têm mais risco ou não de morrer. A gente está fazendo reclassificações de câncer, por exemplo, baseados na inteligência artificial, baseados na evolução do câncer e talvez salvando mais vidas. Então, assim, talvez de forma, como eu disse, idealista e romântica, eu acredito que isso que parece tão assustador e que parece ficção científica e que já é a nossa realidade, vai trazer na medicina, tá? Especificamente na medicina, para o médico, uma oportunidade de repente, tratar melhor as pessoas, prolongar a vida das pessoas, fazer com que as pessoas vivam mais e melhor, se ela for usada para o bem, se ela puder ser controlada e contida, e se a gente sempre tiver em mente aquilo que é o mais importante da carreira do médico, que é o bem-estar do paciente, sempre colocando o paciente e não a tecnologia em primeiro lugar. Doutora, há muitos anos já se estuda e cada vez mais o câncer. E é o sonho de todos nós ouvir a notícia de que temos a solução para salvar vidas de pessoas que estão com câncer. Através da inteligência artificial, dessa modificação de DNA, de RNA, poderemos de repente ter essa esperança de acabar com o câncer? Eu acredito assim, essa sempre é uma mensagem que eu acho que é um pouco difícil, especialmente para quem tem na família ou para quem sofre de uma doença assim tão grave como o câncer e que sempre tem uma visão, vamos dizer assim, mais difícil, né? É uma doença são várias doenças, na verdade. O câncer não é uma doença, o câncer são várias doenças. Então, assim, hoje já há vários cânceres que a gente é capaz de tratar, alguns até de curar. E eu acredito que vamos dizer assim, com a ligação da inteligência artificial com a edição genética, com técnicas de regeneração de tecidos, que vão ser tecidos que vão estar sendo acometidos pelo câncer, sim, a gente vai poder, de repente, curar e tratar, se não puder curar, alguns dos cânceres que hoje em dia a gente não consegue. Para dar um exemplo bem prático, por exemplo, está sendo feito um estudo nos Estados Unidos com um dos cânceres que é um dos cânceres mais difíceis, assim, que é o câncer de pâncreas. Sim. Câncer de pâncreas, por que ele é um câncer difícil? Porque ele é um câncer silencioso e o paciente não sabe que ele não tem sintoma, então ele não sabe que ele tem câncer. Com a inteligência artificial é possível detectar câncer muito pequenininho e operar e tirar o câncer.
E com isso a gente vai poder talvez curar alguns pacientes que hoje, sem a inteligência artificial, é mais desafiador, porque em geral quando a gente identifica o câncer de pâncreas, ele já cresceu, ele já está maior, e aí a gente acaba tendo menos recursos para poder salvar a vida dos pacientes. Algumas universidades e hospitais aqui do Brasil já estão fazendo muitos estudos com o CAR-T-cell. Temos como ainda deixar esses estudos muito mais evoluídos usando a inteligência artificial? Temos como já se usa hoje em dia, temos como deixar eles mais evoluídos em vários sentidos, tanto do ponto de vista fazer CAR-T-cell depende de uma logística super complexa. A inteligência artificial, eu acho que ela pode otimizar muito essa logística e fazer com que a gente tenha uma taxa de sucesso muito maior, mas também de como avançar. E existe também assim, as coisas elas vão se conectando na medicina, né? Então, T-cell envolve edição genética envolve inteligência artificial. Tudo isso avança numa velocidade tão grande. Eu tenho dificuldade em imaginar como vai ser daqui a 5 anos, que é nada, né, do ponto de vista médico. Mas eu acredito que a gente tem condições de progredir muito. E no caso de transplantes, também teremos uma evolução? Sim, já existem vários estudos mostrando como a inteligência artificial é capaz de melhorar o prognóstico do transplante. Também muito relacionado à logística do transplante, sabe que o transplante tem toda uma logística, tem que identificar o doador, tem que transportar o órgão, tudo isso, fazer essa coordenação que hoje em dia depende muito de outros fatores que são fatores humanos, muitas vezes. Então isso deve ser melhorado com a inteligência artificial. A capacidade, de repente, de mapear melhor e identificar potenciais doadores muito antes. Então você já vai saber, hoje em dia você coloca lá na sua carteira, sei lá, de motorista que você é um doador, talvez a sua informação toda possa estar em algum local, em algum arquivo, e quando eu precisar de um doador, eu já vou saber quem são os doadores potenciais para essa pessoa específica que está precisando de um órgão, e poder ir direto. Então, hoje em dia, é um pouco às cegas, assim, não é às cegas, mas é um pouco às cegas. Então, eu acredito que, sim, deve ser algo que deve trazer uma resposta muito rápida, assim, em termos de melhoria, de prognóstico para esses pacientes. Com toda essa evolução da medicina, o ser humano não vai mais querer envelhecer, passar pelas dificuldades que é ser velho. E também os médicos, os psicólogos, os psiquiatras terão que ter um preparo todo especial para lidar com as pessoas que não vão mais aceitar o curso normal da vida. Será que os nossos profissionais já estão se preparando para isso? É uma pergunta bem inteligente, bem difícil de responder. Eu acredito que a conscientização pouco a pouco está vindo. Essa ideia, porque assim, o que a gente está chamando a medicina da longevidade é um tema muito atual. Você sabe que isso está sendo fruto de pesquisa assim maciça, né? Porque evidentemente as pessoas estão colocando muito dinheiro no estudo da longevidade, porque todo mundo quer viver mais e melhor, não quer apenas viver mais, quer viver mais e melhor, e as pessoas que têm muitos recursos no mundo são pessoas que já estariam atingindo um momento da vida em que a longevidade já não seria tão grande. Então essas pessoas estão colocando dinheiro e vai ter muito dinheiro no estudo da longevidade. O progresso vai ser muito grande nessa área nos próximos 10 anos. Então assim, eu acredito que com o uso de todas as tecnologias, principalmente da medicina regenerativa, a gente tenha muito progresso nessa área. O que a gente tem que cuidar, e é nisso que entram os profissionais, vamos dizer assim, os psiquiatras, psicólogos, profissionais de saúde mental, é para que a pessoa não transforme isso numa obsessão da imortalidade e queira, né, viver para sempre. Aí o trabalho do especialista vai ser fundamental. Doutor, agora que já encerramos a palestra, como é que o senhor se sente palestrando na URI Erechim, nessa universidade tão conceituada e que está já no seu 7º ano do curso de medicina? Eu acho que a URI tem toda uma trajetória, né, consistente. Eu lembro da URI lá no início, né? E assim, eu era bem jovem, então a faculdade estava começando. Eu não era um gurizinho, mas era jovem, né?
a faculdade estava começando. Eu lembro quando a URI começou a ter assim no segundo grau, os alunos da URI passando no vestibular, na URGS, que era uma coisa que no interior, né, quem estudava no interior não tinha, e a URI começou então a criar uma reputação muito grande. Depois, então, a universidade começou a ser respeitada, e eu acho que a URI tem uma possibilidade ímpar, que vai ser de integrar essas ciências, né? Porque eu diria assim, o mundo em transformação está vendo se criar várias ciências. Então, a gente estava inclusive conversando hoje na aula, né, sobre a biologia, né, como isso deve mudar, né, a biologia sintética que a gente chama, né, que deve ser algo que deve existir no futuro, e como para os estudantes vai ser importante conhecer não apenas medicina, mas também tecnologia, porque as duas coisas vão ser integradas e já estão sendo integradas. Eu acho que a URI tem essa oportunidade ímpar de poder proporcionar aos estudantes esse conhecimento mais amplo. É óbvio que ela vai ter que ser vanguardista e assim vai ter que estudar bem como fazer, porque é importante que os alunos aprendam medicina e saibam tratar dos doentes, mas é importante que eles tenham essa visão também de futuro. Isso é uma grande oportunidade para a URI, e eu acho que nisso a URI vai se sobressair.